cheio de graça quando nos achamos com nossa casa, nossas famílias, nossos filhos, na manhã do dia do Senhor, na sua presença. Portanto, ainda em 2 Samuel, por gentileza, 2 Samuel, no capítulo de número 7. Segundo Samuel, capítulo 7, para a leitura dos versos 12 a 16. Segundo Samuel, capítulo 7, dos versos 12 a 16. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Senhor nosso Deus, ao abrirmos mais uma vez as Escrituras, neste lugar, que é o lugar mais importante, Senhor Deus, e mais certo para estarmos nesta manhã, ao lê-la, ao ouvir estas palavras, ao reconhecê-las como sendo palavras do Senhor, escritas para a nossa edificação, nós nos enchemos de alegria por estarmos aqui, sabendo, ó Pai, que não há outro lugar para que a nossa família esteja nesta manhã, senão na comunhão dos santos, senão, Senhor Deus, nesta reunião do Teu povo, diante da Tua palavra aberta. Assim ajuda-nos, Pai, a santificar o Teu nome e o Teu dia. Dá-nos a Tua graça, edifica-nos, Pai, nós te pedimos com humildade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Caros irmãos, queridos amigos, nesta narrativa que trata da aliança do Senhor Deus com Davi, aquilo que já temos chamado de aliança davídica, nós já pudemos, numa pregação anterior, verificar, perceber aqui algumas verdades necessárias. Desde o início do capítulo de número 7, quando a palavra do Senhor Deus diz, sucedeu que, nós entendemos aqui que esta narrativa nos mete a um momento de culminância. É tão importante que nós possamos nos aperceber que a leitura das Escrituras não é uma leitura de textos isolados, como vulgarmente está sendo caracterizada na maioria das mentes das pessoas que lidam com as Escrituras, que a leitura das Escrituras não é algo fragmentário, não é algo nem mesmo que tenha esta divisão tão drástica entre o Antigo e o Novo Testamento. É tão necessário que nós possamos ganhar apreço pela leitura, nós e nossos filhos, das Escrituras, no sentido de que há uma continuidade, no sentido de que há um enredo, no sentido em que há uma intenção daquele que é o autor, através de vários escritores, e que da mesma maneira como nós, e aqui permitam-me o exemplo para facilitar, da mesma maneira como não queremos perder a sequência das séries, dos episódios, de quaisquer outras narrativas ou enredos, nós também não podemos nos perder na sequência dos episódios, das narrativas, do desenvolvimento, do desenrolar
desta história, chamada história da redenção. Ora, se ao lermos as Escrituras neste momento, em 2 Samuel, ou seja, quando lemos ainda há pouco, de maneira muito apropriada em Josué, e nós não tivermos na mente uma continuidade, nem mesmo de início, nem para a sequência, algo está muito errado. Eu até diria para a leitura. Ninguém vai assistir, de fato, um episódio no qual nós entendemos que a sequência anterior é necessária para o entendimento e tampouco de que ele tem a ver com as sequências posteriores. Ninguém. Nós vamos sentir um mal-estar ao ver um episódio de algum tipo de filme ou coisa parecida, no qual nós estamos achando que ali se encerra todas as coisas. Então eu não posso apenas abrir as Escrituras, segundo Samuel 7, ler aqui e dizer o que tem esse texto aqui somente nesta página. De maneira que nós percebemos isto, que eu já falei, há uma culminância. E esta culminância, ela tem tudo a ver com o desenrolar da história da redenção, da história da salvação, através das administrações dos pactos, das alianças, que o próprio Senhor Deus vem fazendo, desde antes da fundação do mundo, e no tempo e no espaço, a partir da criação. Nós chegamos a pontuar, a relembrar, que há uma aliança da redenção, que ela é anterior ao espaço e ao tempo. Ela é feita quando não existe nenhuma personagem externa à divindade, nenhuma pessoa. A própria divindade executa, portanto, uma aliança entre si. Daí o aspecto trinitário, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na eternidade sem limitação, como de fato eles são, acordam entre si de fazer um desdobramento, de fazer uma manifestação no espaço e no tempo do seu plano eterno. Nesse sentido, esse primeiro aspecto, então, da história da redenção, onde os decretos são firmados, nós percebemos que ele é livre para projetar, para colocar todas as coisas, e percebemos como ele é grandioso, maravilhoso para executá-la no tempo, com a criação. Há vários sistemas de esquemas, na verdade, da história da redenção, e a nossa confissão de fé, os nossos símbolos de fé, eles tratam de um aspecto anterior à criação. Então, aquele modelo quádruplo que a gente costuma aprender, ele precisa de um pouquinho de revisão, porque geralmente se começa com a criação. Criação, queda, redenção e consumação. Os nossos símbolos de fé apontam, e as Escrituras deixam isso muito claro, que as coisas precisam acontecer antes da criação. Portanto, nós temos decreto, criação, queda, ou melhor, morte. No dia em que dela comeres, certamente não é cairás, é certamente morrerás, então é melhor chamar morte. E aí nós temos a redenção, todo o desenvolvimento nas administrações pactuais com os patriarcas e depois com os demais, e temos então a consumação. Portanto, o autor Samuel, quando ele está dizendo sucedeu que, ele está nos levando para esta culminância de situações, da mesma maneira que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, dizendo, vindo à plenitude dos tempos, o Senhor Jesus, o último administrador do pacto, o último representante federal da humanidade e, sobretudo, da igreja, ele ali vem na plenitude dos tempos, e aqui nós temos, portanto, uma aliança que é feita não na plenitude, mas na culminância, para distinguir. Portanto, esse contexto todo, essas circunstâncias todas, elas são necessárias para nós percebermos como que tem algo antes e como que ela vai se desdobrar para aquilo que nós chamamos na primeira pregação de o Evangelho do Reino. É assim que os escritores do Novo Testamento olham para a manifestação do Evangelho como sendo o Evangelho do Reino, remetendo diretamente para a aliança davídica. Nós vimos então naquela oportunidade ainda o caráter monergístico. Foi muito feliz para eu ver crianças perguntando, pedindo um pouco mais de elucidação sobre esse caráter monergístico. E de fato ele pode ser entendido da maneira como nós já falamos e tentamos nos explicar
dizendo que ainda que eu possa tomar como exemplo uma aliança, um pacto, um acordo entre duas partes, e aí a gente cita o casamento como sendo uma aliança, o anel como sendo um sinal de um contrato. Nas alianças que o Senhor Deus vem administrando, ainda que tenha partes, ainda que ele esteja fazendo uma aliança com Davi, ainda que essa aliança seja se referida ou referida pelos profetas como sendo as fiéis misericórdias prometidas a Davi, contudo há um aspecto particular de que a execução, a fidelidade desta aliança é mantida pelo Senhor Deus. Nós trouxemos à luz, e sempre vem à nossa mente, aquele aspecto singular da aliança com Abraão. É com Abraão a aliança, é uma aliança abrâmica, mas somente o fogo divino passa pelo meio das partes, significando que ali ele é fiel para manter, significando que não há alguém no mesmo nível do eterno para que ele possa fazer uma aliança condizente de responsabilidades e, sobretudo, de firmeza mútua. Ainda que ele exija a responsabilidade, ainda que não fique sem o caráter da maldição, da responsabilização. Como o Senhor Deus é alto, o homem é baixo, fizemos uma aliança com ele, então ela pode ser quebrada. Tem consequências, mas ainda assim a fidelidade, a permanência, quando este homem até alcança, é do próprio Deus. Então esse caráter monergístico significa a força do Senhor Deus em segurar isto. É nesse sentido que o verso de número 4 desse capítulo 7 de 2 Samuel, ele traz esta pergunta bastante contundente. Porém, naquela mesma noite, a conversa era entre Davi e o profeta Natã. E agora o Deus da glória intervém na mesma noite, e aí ele faz esta pergunta contundente. A partir do verso de número 5. Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Esse é colocar de fato toda a humanidade na posição que ela precisa estar. Todas as vezes que a gente está achando que nós aceitamos Deus, e eu preciso fazer essas aplicações breves necessárias, todas as vezes que sistematizou no imaginário da igreja de que você aceita, de que você se tornou crente, você se tornou do reino quando você levantou uma mão, eu fiz uma decisão, eu tomei a minha decisão, às vezes até olhando para o marido do lado, quando é que você vai tomar a sua decisão? Ora, não é apenas um aspecto semântico, não é apenas um aspecto de vocabulário, não é apenas uma maneira de falar. Tem a ver com uma pretensa ideia anterior de que nós assumimos um papel muito ativo e de garantia. Não há esse papel. Na nossa condição não há. Isso fica muito evidente na nossa relação marital. 30 anos de casado, eu tenho plena convicção que eu sou insuficiente para cumprir toda a minha obrigação como marido no pacto que eu realizei. Por isso eu preciso tanto da ajuda do Senhor Deus e tanto da ajuda da minha princesa, porque esse acordo eu não consigo cumprir. Observe, um acordo menor. Por isso que a gente pega na mão um do outro para ajudar a cumprir as partes que a gente comprometeu. Amar, cuidar, dedicar. Imagina no nível do Senhor Deus. Então a ideia de que o Senhor Deus aparece de noite, vocês conversaram algo bem interessante, vamos fazer um santuário, vamos colocar o nome do Senhor Deus assim, ele olha para ele e diz assim, tu. Ele não é qualquer pessoa, não. É uma personagem de destaque, é o rei Davi, mas é o tu. Portanto, esse aspecto fica evidenciado de que Deus está dizendo, eu é quem vou garantir. Ele vai dizer nesse contexto, como já vimos, que ele é quem vai fazer casa para Davi. Não foste vós que escolheste a mim, eu vos escolhi a vós outros. A nossa relação com o Senhor Deus não tomou aspecto, não tomou sentido quando nós tomamos uma decisão, porque essa decisão de fato, infelizmente, ela é muito frágil. E aí eu falo isso para consertar a coisa, porque eu conheci pessoas dizendo assim para mim, pastor, eu ainda não me decidi, mas no dia em que eu decidi, aí eu não perco tempo, eu digo, vai ser um fiasco, né? No dia em que eu tomar a decisão, vai ser um fiasco. É preciso que haja humildade,
É preciso que nós reconheçamos que precisamos da graça de Deus para viver para a sua glória. O segundo aspecto que vimos nesta narrativa, já lida anteriormente desde o verso 1, que as bênçãos e as promessas feitas a Davi, 3 de um lado, 3 bênçãos e 3 promessas, elas mostram o caráter da importância do mediador humano. Ele não é desprezível, ele tem uma função. O Senhor Deus administrou essas alianças, desde a aliança da criação com Adão e Eva, depois com Noé, depois com Abraão, depois com Moisés, portanto, adâmica, abraâmica, noética, abraâmica, e depois com Moisés, mosaica. Sempre ele usou esses mediadores, e eles apontam como um certo tipo de mediador perfeito. Eles são imperfeitos, eles estão aquém, mas o Senhor Deus lida com eles, o Senhor Deus trabalha com eles, o Senhor Deus os capacita, de maneira que foi alistado aí nesses versos 8 a 11 do capítulo 7, pelo menos 3 bênçãos que o próprio Senhor, aqui o sujeito das ações é o Senhor Deus. Verso 8: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te, quem é o sujeito? Eu te tirei de um lugar e te coloquei no outro, a tua história inteira de progresso, você é rei agora de Israel, foi a minha mão, foi a minha ação. Tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo. Tirou Abraão do lugar de Ur dos caldeus e o levou para a terra. Assim o nosso Deus age, ele usa os seus agentes, ele capacita os seus agentes, ele abençoa. São 3 pelo menos estas promessas: tirou do gado para o palácio, deu a presença dele, diz o verso 9, e fui contigo por onde quer que andartes, a presença do Senhor o tempo todo. Da mesma maneira que o Senhor Jesus vai dizer para os seus discípulos, ele escolheu cada um deles, eles não são em si o representante apostólico que tem poder absoluto, que pode construir um ministério em torno do nome de nenhum deles, de qualquer deles. Eles são dependentes. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isto também dizendo respeito a nós. E ainda ele diz que ele eliminou os inimigos. Portanto, todas estas bênçãos, elas mostram que de fato Davi é um agente digno, é um agente separado, escolhido pelo Senhor Deus. E as promessas, elas vão servir então para continuidade. Você olhou para trás, teve bênçãos, a história da redenção, como é que Davi chegou nesse ponto, como é que Samuel está mostrando tudo isso, um rapaz que nem foi escolhido entre os filhos de Jessé, o último, e aí o Senhor Deus coloca ele no trono. As promessas então, a partir do verso 9, apenas com aquele aspecto de correção, porque a própria nova versão Almeida Revista Atualizada, ela já coloca esta frase que está no meio do verso 9, fiz grande o teu nome, no sentido de futuro. Às vezes a tradução ela fica complicada porque há tempos na língua que é usada que significam uma ação pontilinear, às vezes uma ação pontual, às vezes uma ação que tem um desdobramento, e aqui a nossa tradução diz fiz, contudo é farei, no sentido de que é uma ação continuada das bênçãos, mas é promessa, eu ainda vou fazer o teu nome grande, o teu nome vai ser maior do que já é. Ora, sair de um lugar e ir para o trono já é grande, não tenho dúvida que isto faz parte da bênção, mas a promessa é de que esse nome vai ser maior. Farei o teu nome, que é grande, maior, trata-se de uma dimensão muito maior. E aí vimos ainda como promessa, que ele diz que vai preparar um lugar para o meu povo, e vai plantá-lo ali para que ele habite, etc. Nós vimos também que ele vai dar descanso. Esse é um aspecto muito interessante, o verso 11 no final, digo no meio, dar-te-ei, porém, descanso. Estas promessas, elas estão então ligadas com a aliança davídica. Quais sejam? O nome grande, um lugar para o povo e descanso de todos os inimigos. Os profetas vão olhar para esta promessa. O próprio Salomão, na sequência, vai olhar. E eles vão se relacionar com Deus das alianças, ou com Deus da aliança, a partir destas promessas fiéis que foram feitas
ao Senhor, pelo Senhor Deus a Davi. Eles vão inclusive se confundir, porque eles vão achar em determinados momentos que essas promessas já estão cumpridas, que elas já se realizaram, da maneira como eu pretendi mostrar e não achava o texto naquela época. E agora eu quero que você abra, por favor, em 1 Reis, no capítulo 8. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, especificamente o verso 15, por gentileza. Nós estamos vendo, portanto, que esse agente, ele tem as bênçãos e ele tem promessas. Portanto, ele é um representante de Israel, ele é um representante da comunidade do pacto. Estas promessas, elas vão para além da vida e do tempo de Davi como rei. Aqui em 1 Reis, no capítulo 8, para irmos mais especificamente no verso 15, bendito seja o Senhor, é Salomão, o filho da sequência de Davi, que acha que as promessas feitas a Davi se cumpriram nele, ou vão se cumprir nele. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu. Então, a gente diz assim, Salomão está se achando, né? Ele tem uma leitura correta. A promessa foi feita a Davi, um dos teus descendentes, o teu filho. Ele vai se assentar no trono, e quando Salomão está nesta condição, ele tem uma visão limitada, ele deixa de ver a expansão, algo maior, e ele acha que isto vai ser cumprido nele. Aí ele diz no verso, para ir pulando aqui os versos, mas no verso 17, desde o dia em que tirei Israel, meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome, porém escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Ele é o cabeça federal. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Salomão falando. Porém, o Senhor disse a Davi, Salomão lembrando a promessa, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Verso 19, todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho. Olha o destaque da honra que ele está se sentindo, honrado, que descenderá de ti. Ele, com ênfase, ele, não tu, com ênfase, a edificará ao meu nome. Aí ele diz, assim cumpriu. Cumpriu? O episódio acaba aqui. Quem conhece a sequência dos episódios vai dizer, nem tanto, né? Nem tanto. O reino vai dividir, não tem descanso de inimigo, ele será reprovado como o Senhor Deus reprovou também o primeiro rei. E então nós não vamos ver que de fato há um cumprimento em si, há uma realização histórico viável. Ele vai construir um lugar, portanto a gente vai dizer aquele lugar, o templo construído, não é exatamente o templo que ele prometeu. Ora, se não é o momento histórico, não é o cumprimento na personagem, também não é o cumprimento definitivo nas etapas. Ou seja, o templo construído não é o cumprimento da promessa feita. Ele vai construir uma casa para mim. Alguém, outra personagem, outro momento, o Senhor Deus vai construir essa casa. Espero que isso dê para ser acompanhado, porque é importantíssimo que a gente perceba a história da redenção antes, no momento em que estamos lendo, o seu desenvolvimento posterior, o seu cumprimento, as promessas que elas são guardadas no coração de Salomão, depois dos profetas, orando e lembrando, os salmistas falando desta promessa, evocando-as, pedindo que o Senhor Deus, assim, olhe para as promessas feitas e haja, tá bom? Então, esse texto, para nós sairmos dele, diz aqui ainda no verso de número 18. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste, né? Verso 19, todavia tu não edificarás. Verso 20, assim cumpriu o Senhor a sua palavra. E me assentei no trono de Israel, como prometera, estou no meio do 20, e edifiquei, observem aí, quem está sendo sujeito destas frases,
Ele esqueceu de ver o aspecto monergístico, ele esqueceu o aspecto da pergunta, tu? Aí agora o Senhor Deus, o quadro bem que poderia voltar e no lugar de Davi está Salomão. E alguém dizer lá na pompa de Salomão, no dia do evento, no dia da solenidade, dizer, tu vai edificar. Então ele perde o caráter de quem ele era, ele perde essa leitura necessária de que nós não somos capazes de nos religar ao Senhor. Não há ninguém, humanamente falando, não há nenhum templo autorizável, não há nenhuma construção possível de nos fazer ligar em nós mesmos para com o Senhor Deus. Por isso eu fiz a questão de que eu aceitei, eu vou fazer um compromisso. Entenda, por favor, é preciso algo maior para nos relacionar com o Senhor Deus. Você, de fato, é agente suportável, eu diria, capacitado para fazer a aliança de casamento, para fazer uma aliança de empresa, de contrato, mas não para a fé. E Salomão precisava ver isto. Portanto, queridos, não houve um cumprimento pleno. Nós não temos esse cumprimento pleno aqui. Um pouquinho para frente, no verso 23, disse o Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, e disse, ó Senhor Deus, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Como tu guardas a aliança e a misericórdia a teus servos. Isso é muito verdadeiro, que de todo o coração andam diante de ti. Que cumpriste para com teu servo Davi, cumprimento parcial. Meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste pelo teu próprio poder, muito bom, o cumpriste como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Parece que ele tem um vislumbre ainda de uma necessidade da continuidade desse cumprimento, mas a ideia de que está sendo cumprido. Aí ele faz uma pergunta muito necessária, verso 27, mas, de fato, habitaria Deus na terra? Parece que a teologia correta entrou na mente do rei na hora da oração. Então, quando eu estou agindo que eu vou tomar uma decisão, quando eu acho que eu aceitei Deus, quando eu acho que eu sou o responsável, eu não tomei a decisão agora porque eu vou fraquejar ainda no final do ano, mas quando passar o final do ano, eu tomo a minha decisão de ser crente, eu tomo a minha decisão de acertar as coisas. Eis que os céus, e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu te edifiquei. Se o céu dos céus não pode conter, muito menos a minha decisão, muito menos os meus agendamentos para consertar a vida, para me entregar para Jesus, para dar uma chance para Deus. Como nós precisamos ler a história da redenção nas personagens, ver o seu desdobramento, ver culminâncias, mas ver a sua plenitude naquele que é a nossa salvação, em Cristo. E para hoje, depois de recapitular, colocar num contexto que já estudamos, nós gostaríamos de continuar com vocês olhando este capítulo 7 de 2 Samuel, mas percebendo aqui as promessas da aliança davídica e sua concretização na história da redenção. As promessas em si estarão em foco aqui, por isso que nós lemos o capítulo 7 apenas a partir do verso 12. Quando teus dias se cumprirem, fomos diretamente na promessa, e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti. Em primeiro lugar, nós podemos observar especificamente nas promessas feitas, tendo visto todo o seu contexto, toda a culminância que está já ressaltada, nós vimos que é preciso compreender a natureza destas promessas, antes de vê-la, o seu desdobramento, antes de ver a sua concretização na história. Que tipo de promessas elas são? Nós dizemos então que elas são de caráter escatológico. O que é isto? Mais um termo necessário. Aquilo que não está ligado apenas para o seu momento, mas que tem um desdobramento,
Da mesma forma, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e a tua descendência. O Senhor Deus falando à serpente e à mulher, tem ali o seu caráter escatológico, quando em toda a história da redenção há o cumprimento disto. O Senhor Deus estava falando não apenas para Eva, e o seu filho imediato não seria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, mas que teria vários desdobramentos até chegar o descendente de Eva. Voltando a Gálatas, Paulo dizendo, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Ele está dizendo, lá da promessa de Gênesis 3,15, nascido sob a lei. Então esse aspecto escatológico, ele significa isto, que não é um aspecto em si, no tempo, naquela época, mas essas promessas elas têm um desdobramento para frente. Por isso nós temos aí as frases, nos versos 12 e 16, quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais. Verso 12, quando teus dias se cumprirem. É uma promessa para Davi, mas ela é para avante, ela é no sentido escatológico. Diz ainda, depois de ti. Então o verso 12 ele deixa esses aspectos muito claros. É para depois de ti. Tu és o agente, mediador humano, limitado, mas é o agente. A promessa, a aliança é contigo, porque tu és o representante de todo o povo, mas é para se cumprir quando descansares. É para se cumprir depois de ti. Esse verso 16 ele traz ainda um profeta prometido por Moisés. Um profeta tem um caráter messiânico, e algumas pessoas acham que Davi tinha este caráter messiânico, quando ele também vai reaparecer, quando o seu trono, o trono dele físico vai ser restabelecido. Então, caráter messiânico é aquela promessa que vai se cumprir numa personagem que virá, que tornará a vir, que será levantada. Então, a natureza da promessa ela é tanto escatológica, como ela é também messiânica. E aí ela é messiânica no sentido individual e pessoal. Não podemos fazer a leitura aqui de que o caráter messiânico é do povo, é o povo de Israel, é no povo que essa característica se cumpre. É o povo de Israel voltando para a sua terra, hoje, construindo o terceiro templo. Não, não é isto. Não tem esse caráter. O caráter é individual, o caráter é pessoal. E aí o destaque ainda no verso 12. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti no singular o teu descendente. Não é a tua descendência. Não é o povo. É um descendente específico. O caráter específico não é indeterminado. É um artigo determinado. O teu. Não é um. É alguém que vai ser conhecido como o teu descendente. O descendente de Davi. Portanto, tem o caráter escatológico, tem o caráter messiânico individual e pessoal, que procederá de ti. A ideia é de uma semente, por isso está muito ligado a Gênesis 3,15. Ainda que a personagem aqui seja Davi, masculino, mas a mulher está ali sendo falada anteriormente entre a serpente e a mulher. E isso não muda, é uma semente. Tanto a semente da mulher, quanto a semente de Davi, no sentido individual, no sentido pessoal. Um outro aspecto, para fecharmos a questão da natureza, que promessa é essa? É uma promessa escatológica. Que promessa é esta? É uma promessa messiânica. Que promessa é esta? É uma promessa cujo caráter é abrangente e permanente. Estas verdades ou estas afirmações ainda no verso de número 12, quando ele diz, estabelecerei o seu reino. A abrangência é indivíduo, mas o contrato, o trato não é somente com ele,
um reino. A palavra reino, ela precisa ser entendida por nós evangélicos. Nós deixamos de chamar o evangelho do reino, embora nós ficamos pouco à vontade para usar esta palavra depois que certa denominação estragou esta palavra, chamado reino disso, reino daquilo e tal. Mas o evangelho é o evangelho do reino. Nós deixamos de anunciar isto. Não sei quantos de vocês foram convidados a este evangelho, foram apresentados a este evangelho como sendo o evangelho do reino. Alguém chegou e disse assim: eu venho anunciar para você o evangelho do reino. E se fosse, a pergunta natural seria: que reino, né? Nós estamos numa república, não temos quase nenhuma lembrança da monarquia. Nós não temos quase nenhum conceito, nossos filhos não sabem determinar isso. Se nós dizemos em casa que nós, maridos, somos o rei, a mulher dá uma gargalhada, os meninos começam a olhar para baixo rindo. Sabe, o rei. No máximo um reizinho, elas dizem, como lhes é típico. Mas a ideia de que a família é muito parecida com isso é bíblico, né? Mais do que o rei é Deus. Permitam-me um parêntese, o Senhor Deus fala a Abraão, administra a aliança, e aí promete para ele um descendente, a mulher ri. É muito típico das nossas senhoras. Ela diz assim: meu marido é velho, meu esposo é velho e eu também já cessei, e vai se cumprir. Aí o Senhor Deus fala com ela, e eu estou destacando isso, tanto para mostrar uma debilidade, mas para botar em ênfase um aspecto maravilhoso do entendimento dela do marido como rei, do marido como Deus. Porque ela diz assim: como sendo velho o meu Senhor, né? Ela falou: meu Senhor. Ela tem ainda não tem reinado, mas ela tem uma concepção grandiosa do marido. A palavra é Baal, sendo velho o meu Deus. E o destaque é que Pedro fala que ela não se envergonhou de chamar o seu marido de Baal, de Senhor, de Deus. Mas o texto, a narrativa, não diz que ela falou em momento nenhum. Ou seja, ela falou no coração. Esta é a maneira mais linda de uma mulher compreender a estrutura da família dentro da aliança do pacto, com um conceito maravilhoso, sem medo. É isso que Pedro vai dizer. Já no primeiro século as mulheres tinham vergonha de uma estrutura dessa onde há um Senhor, de uma estrutura dessa onde há um rei, de uma estrutura dessa onde há um Deus, no sentido menor, mas que governa, humano, frágil, que precisa dela, que ela é auxiliar, que ela é o complemento. Então nós não temos a noção do conceito, se distanciou muito para nós. Eu não tenho dúvida que alguns podem estar estranhando: esse daí deve fazer tanta coisa em casa. Meu filho, sou um Deus chora, sou um Deus no meu lar, um Deus sofre, um Deus ama, um Deus erra, um Deus pede perdão, sou um Deus no meu lar. Na hora de cobrar, Deus vai cobrar de mim, porque Ele me colocou lá. Quando meu filho não está aqui, Ele vai cobrar de mim. Quando a minha filha não está lendo as Escrituras, Ele vai cobrar de mim. Quando a minha esposa não é piedosa, Ele vai cobrar de mim. Então a ideia de reino, ela sumiu. E a promessa, ela nos leva exatamente para este aspecto abrangente. Ele vai ser indivíduo, ele vai ser pessoal, mas ele vai governar, vai ter um reino. Esse reino é abrangente. O seu caráter é permanente. O reino eterno do descendente, ele vai reinar. Ele vai ter responsabilidade de governo. Verso 16, o aspecto permanente: porém a tua casa e o teu reino. Observem, casa, reino. A palavra ela pode ser usada tanto num ambiente quanto no outro. Serão firmados para sempre estabelecerei, porque o Senhor vai estabelecer. Então é claro e evidente que algumas pessoas se perderam nesse entendimento, mas houve vários judeus à época do Senhor Jesus, como eu vou mostrar: Paulo, Pedro, Estevão. E Estevão falou para os judeus que estavam ouvindo que esta era uma promessa individual, esta não era uma promessa coletiva para Israel. Hoje a turma quer suscitar isso para não se comprometer direto com o Messias, para fazer de conta que não se cumpriu em Cristo, mas ela é individual. Portanto, vimos até aqui a natureza desta promessa.
Trata-se de uma promessa escatológica. Trata-se de uma promessa que tem um caráter messiânico e o destaque é individual e pessoal. Trata-se de uma promessa que tem um caráter abrangente. É o indivíduo, mas é um reino. E é permanente. Serão firmados para sempre diante de ti. Em segundo lugar, considerando essas promessas da aliança davídica, a sua concretização na história da redenção, nós ainda precisamos ver em que consiste a missão do descendente. Há um descendente prometido aqui. Salomão achou que era ele, filho de Davi. Esse descendente, ele é caracterizado aqui tanto filho de Davi como filho de Deus. Ele é humano e divino. Esse é um caráter que precisava ser visto. E esse descendente, ele tem uma missão para ser cumprida. A missão dele está expressa aqui nos versos 13 a 16, quando nós podemos perceber nesse verso 13, o descendente, edificará uma casa ao meu nome. Aqui quase o aspecto excludente não está percebido, mas quando o artigo está muito determinado, eu estou dizendo este e não estes. Então, quando nós temos um contexto de fala para o rei, que é o mediador direto da aliança e para o que vai acontecer depois dele, a frase ela é, portanto, muito diretiva. Ele vai estabelecer, você não vai estabelecer. Todos os demais que estabeleceram um reino, nós lemos em Josué, muito felizmente, que Josué faz a renovação da aliança e ele coloca um altar. Então, essa ideia da perspectiva de nós criarmos um ambiente cultico, de nós prestarmos um culto a partir de nós, ela é tão importante que a gente pudesse verificar, mas não dá para ver nesta ocasião. Significa que não há nenhum culto fora de Cristo. Significa que nem o tabernáculo que foi idealizado no céu, mostrado para Moisés, e Moisés fez tudo de acordo, ele não é um culto em si mesmo, ele não é um santuário em si mesmo, ele se cumpre no mediador que virá, ele se cumpre no descendente desta aliança. Por isso que João vai dizer que o Senhor Jesus tabernaculou, não é assim? Ele se fez carne. Nós vimos o tabernáculo de Deus, não o que Moisés construiu. Aquele apontava para Cristo. Mais do que isso, o Senhor Jesus vai dizer, há uma construção de um templo à época dele, feita por Herodes. Política e religião juntos, do jeito que nós estamos vendo nos nossos dias. E então a enganação é terrível, o povo está indo lá, estão sacrificando, estão fazendo da casa do Senhor Deus covil de salteadores. E ali então o Senhor Jesus disse, eu destruirei e em 3 dias eu vou reconstruir. E ele estava falando dele, ele é o tabernáculo, ele é o templo. Esse é um aspecto que precisa muito ser percebido na leitura inteira. A turma levanta uma pedra, faz um altar, mas aquela pedra não é um santuário. Ele não pode se aproximar do Senhor Deus sem um mediador, nem que o nome dele seja Noé, nem que o nome dele seja Abraão, nem que o nome dele seja Moisés ou Josué. A turma fez o tabernáculo e a coisa é simples, mas ela é bem sofisticada em vários aspectos, mas não é aquilo que é o santuário. O templo agora será construído, muito dinheiro, eles tiveram que dizer, como ninguém diz, para de trazer, precisa de oferta, precisa, a igreja precisa de sustento, o templo precisa, o culto precisa, isso é muito importante. Não existe nenhum filho da aliança comprometido com o reino que não se comprometa com seus aspectos financeiros. Mas ele diz, para de trazer porque já trouxe muito. Construíram um templo maravilhoso, Salomão, destruído. A arca é um símbolo da presença, mas é símbolo, ela não é a presença. Por isso o Senhor Deus tira ela de lá. É Cristo, já estou adiantando tudo. Então você vai ler as Escrituras. Ah, pastor, é o livro de Samuel. Sim, filho, é o Evangelho do reino. A personagem é Davi, é o Evangelho.
o Davi que atirou uma pedra, não, o Davi que foi mediador de um pacto, um mediador humano, fraco, um Davi ao qual o Senhor Deus revelou a ele o desdobramento da aliança. Preciso ir embora, continuar. Esse é, portanto, um aspecto de que há o mediador, de que ele tem uma missão, e a tarefa dele, e não de outros, é edificar uma casa ao meu nome. E o Senhor Deus vai se alegrar tanto dele, desta edificação. O primeiro a tentar estabelecer um culto para o Senhor Deus foi Abel e Caim. E a Bíblia diz que o Senhor Deus se agradou da oferta de Abel e da pessoa de Abel. A mesma coisa aqui. Ele vai edificar uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu vou me agradar tanto dele. Este é o meu filho amado. Nele eu me comprazo, que o seu reino será estabelecido para sempre. Dá para percebermos ainda neste verso 14, que dentro desta missão de edificar uma casa, ele também tem um comprometimento de agir como filho legítimo. Mais uma vez a confusão. Ainda que as promessas do Senhor Deus sejam de fato de nos chamar a igreja de filho, nós somos filhos, fomos feitos filhos de Deus. O povo de Israel também se considera filho, mas há um caráter singular que ultrapassa a essa metáfora de Israel ser filho, de a igreja, de nós, não há diferença, de nós sermos filhos do Senhor Deus e o Cristo, o Messias, ser o filho, ou melhor, o rei prometido ser o filho. Esse verso de número 14 aponta para um filho genuíno. Eu lhe serei por pai. Se você tem dúvida se Israel foi um filho genuíno, Malaquias termina o Antigo Testamento dizendo: se eu sou pai, onde está a minha honra? Israel foi filho? Mas veio aquele que foi filho. Este é o meu filho amado. Se você tem dúvida que nós somos filhos inconsistentes, eu não preciso avançar nisto. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, não entenderam o cumprimento da promessa, das alianças, o desdobramento. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Somos filhos por causa do verdadeiro e genuíno Filho. Ele é o unigênito, o único Filho de Deus. Não posso deixar de fazer as aplicações. Eu encurto no final. Então, edificar uma casa, agir como filho, verso 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. E governar. Governar. Hoje, o Jesus apresentado é tudo menos um rei que governa. Terceiro e último lugar, nós já vimos até aqui as promessas da aliança davídica, caminhando para a sua concretização neste último ponto. Vimos a natureza dela, vimos agora a missão do descendente prometido. Ele vai construir, ele vai edificar o templo, porque só ele pode fazê-lo. Vimos que ele tem uma fidelidade com o Senhor Deus, no aspecto de que o Senhor Deus vai estar com ele atuando, vai estabelecer junto, porque ele é um filho genuíno que governa este reino. Por último, terceiro e último lugar, nós vamos ver esta concretização na história da redenção. Como é que a Bíblia vai olhar para esta promessa de Davi? Quando terminar o capítulo 7, a Bíblia esquece a aliança de Davi? Quando terminar o livro de 2 Samuel, o primeiro Reis trata de outra coisa? Crônicas trata de outra coisa? A sequência da Bíblia para de falar o livro dos Salmos, Jó até mesmo, ou todo o Evangelho? Não. Esta aliança, ela tem uma concretização, ela está na mente do povo que leu as Escrituras Sagradas. Ela tem, portanto, a sua concretização na história da redenção. Primeiramente, nos profetas. E aqui eu vou
ler só um texto de Isaías, porque a gente leu na semana passada, começando com Isaías. Mas eu vou avançar para Jeremias, Oséias, Amós. Então, Isaías, no capítulo 55, verso 3. Por favor. Os profetas olharam para cá. Os profetas tinham este pacto, esta aliança na mente, no coração. Eles eram a boca do Senhor Deus para falar à nação. Buscaram trazer o arrependimento, chamá-los ao arrependimento, mas eles eram também aqueles que tinham a história da redenção, o seu desdobramento na mente. Por isso Isaías diz aqui no capítulo 55, verso 1: Ah, todos vós o que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Por quê? Porque convosco fiz uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O profeta vem para tratar o povo, e ele tem as promessas da aliança davídica no coração. Não apenas Isaías. Jeremias, no capítulo 23, por favor. Os versos 5 e 6 apenas. Jeremias 23. Nestes versos 5 e 3. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Os dias já passaram, Davi já foi recolhido, o filho de Davi já foi recolhido, outros reis, o reino está dividido, e a promessa permanece, está na mente de Jeremias: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Você vê o caráter pessoal, individual? Não é um povo, não é uma denominação, não é alguns desavisados querendo tomar posse de uma bênção. Nós somos o que vamos reinar. Não, meu filho, ele falou de uma personagem, de um descendente individual. Ele, é nele que se cumpre. Vem para nós, mas nós não somos à frente disto. É nesse sentido, então, que esse verso de número 6 ainda ele nos diz: nos seus dias Judá será salvo. Que promessa maravilhosa. Israel habitará seguro. Lembra da promessa? Será este o seu nome, com que será chamado? Senhor, justiça nossa. Que maravilha. E ainda, não apenas Isaías, Oséias 3:5. Daríamos para caminhar em todos os profetas e verificar vários aspectos da presença da aliança davídica na mente, no coração do profeta. A semelhança de Oséias, eu digo agora, do capítulo 3, no verso de número 5: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Foram estas promessas que nós estávamos aguardando no primeiro século. A igreja estava aguardando. Em Amós, Oséias, Joel, Amós, no capítulo 9, por gentileza. Apenas en passant, mas para dar uma ideia de que nós temos nos profetas, todos eles, a mesma promessa, estudaram na mesma cartilha, leram o mesmo livro da história da redenção, conheceram a mesma aliança davídica. No capítulo 9, verso 11, Amós. Naquele dia, o aspecto escatológico,
levantarei o tabernáculo caído de Davi. Olha a metáfora. Prepararei as suas brechas. Já construí um templo, já construí o lugar do santuário caído. E levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. E para fechar com Zacarias, permitam-me, no capítulo 12, quase o último livro das Escrituras Sagradas, antes de Malaquias, Zacarias, no capítulo 12 nós temos, nos versos 7 e 8, o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, diz o Senhor, protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi. A casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. A comunidade do pacto tem a proteção, tem a bênção, não em si mesma, no mediador prometido a Davi, na aliança feita com Davi, no pacto, nas promessas, mais do que nos profetas. Todas as Escrituras, por isso eu disse, você lê um pouquinho para trás, procura saber o episódio, agora dá para avançar, ver os episódios sequentes, então nós já estamos vendo como isto se desenvolveu. E nós chegamos aqui então no Novo Testamento, no pré-anúncio do nascimento do Senhor Jesus, nós temos Zacarias e João Batista, por favor. Em Lucas, no capítulo 1, então, as promessas feitas a Davi estão na mente deste sacerdote, chamado Zacarias, o pai de João Batista. Lucas não deixou de colocar estas promessas, Lucas não deixou, como teólogo maravilhoso que é, de ver o Evangelho à luz das promessas e do pacto davídico. Lucas 1, verso 67, Lucas 1, 67, para sermos exatos. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, quer dizer, falou da palavra, falou da história da redenção. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação. Aonde? Na casa de Davi. Ele é o cabeça federal, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca de seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Quem é Zacarias? Um judeu. Ele está olhando para quem? Para uma personagem individual. Ele sabe do povo dele, mas ele está dizendo: o cumprimento é nele, não é em nós. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, verso 76, porque precederás o Senhor, preparando-lhes o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Qual é o papel de João Batista? O mesmo papel do mensageiro que ia diante do rei, com a trombeta: abram alas, o rei está chegando. Abram alas, a autoridade, o governo, o reino está chegando. Tu, menino, tem este papel. Então ele diz no verso de número 77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, pelo caminho da paz. Ele nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi. João Batista vai dizer: arrependei-vos, só para eu citá-lo, porque está próximo o reino. Por que ele usou o termo reino? Porque ele não disse está próximo à igreja de Jesus, porque ele não disse está próximo à seita, está próximo à religião de Jesus. Ele falou em termos de reino,
usando linguagem veterotestamentária, linguagem de Samuel, linguagem da aliança. Arrependei-vos. Está próximo o reino de Deus, na linguagem de Davi. Está próximo de Mateus, está próximo o reino dos céus. Na linguagem de Lucas e Marcos, está próximo o reino de Deus. Na linguagem de Daniel, e aí eu preciso ler isto porque João Batista está citando Daniel. Por favor, no capítulo 2 de Daniel, no verso 32. Toda aquela visão interpretada pelo profeta Daniel no capítulo 2, escolher os versos, verso 37. Daniel é profeta, Daniel, capítulo 2, verso 37. Tu, ó rei, ela é de reino, de poder. Aqui eles entendem a linguagem. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Ele é o rei, mas o reino foi conferido por Deus. É humano, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu. Aí ele diz no verso: depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino, que não será jamais destruído. João Batista está anunciando a chegada deste reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino, foi prometido a Davi, e ele chegou. Jamais será destruído, este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que no monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser escatologicamente, futuramente. Certo? E o sonho é o sonho, e fiel a sua interpretação. A Bíblia é um livro único. O Evangelho não é um fragmento isolado. A história da redenção, ela tem os seus cumprimentos. E eu passo então para finalizar, considerando algumas palavras do próprio Senhor Jesus. Ele mesmo teve a compreensão de que ele era o cumprimento da profecia feita a Davi. O texto lucano, o texto de Lucas, o teólogo, o pastor Lucas, ele diz aqui no capítulo 22, no verso 29, para ser ainda também bem pontual: assim como meu pai me confiou um reino, Senhor Jesus falando, meu pai me confiou um reino. João Batista, o reino de Deus é chegado. Senhor Jesus, assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. No capítulo 23, um pouquinho para frente em Lucas, a narrativa ela não é tão completa como está em Mateus, mas eu preferi ela por causa da sequência. Lucas 23, verso 1 a 3. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-los. Conversa, o diálogo do Senhor Jesus com o governador humano. Naqueles dias os reis, tanta coisa que dá vontade de dizer, mas vamos ficar aqui. Encontramos a este homem pervertendo a nossa nação, olha a acusação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, vírgula, o rei. Era assim que ele se reconhecia, assim ele se percebia, o filho de Davi, como até endemoniados disseram: Jesus, filho de Davi, vieste antes do tempo para nos perder. Até os demônios sabiam disto. E então no verso 3 ele perguntou a Pilatos: és tu o rei? Na narrativa mais desenvolvida vai dizer: tu tens um reino? Ele vai dizer: tenho. Tu dizes. Por fim, queridos, nos discursos de Paulo, Pedro, você pode acompanhá-los, por favor, em Atos 13, apenas para tomar conhecimento, e num determinado momento não deixe de estudar. Há 6 pregações, 6 discursos de Pedro em Atos, cerca de 7, 8 discursos de Paulo, e nestes discursos, a aliança davídica, o cumprimento dela em Cristo, são claramente abordados, à semelhança de Atos 12, 13,
verso 23, na pregação de Paulo. Atos 13, verso 23. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é quem? A nação? Uma igreja? Um agente individual, pessoal, o mediador perfeito, que traz não apenas a culminância, mas traz a plenitude das alianças. Paulo está pregando porque ele é judeu, ele é fariseu, ele é doutor em Davi, ele é doutor em Abraão. Ele viveu aquelas promessas erradamente, apenas achando que a nação estava no foco. Ele construiu valores e moralidades altos, difíceis para os homens alcançarem, mas que nunca chegaram ao Senhor Deus. Ele viveu fariseu, mas agora ele encontrou o mediador, aquele que é o Salvador, aquele que é o Redentor, e como fariseu e como judeu ele se rende, ele está rendido. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ainda em Atos, por favor, no capítulo 2, antes de Paulo citar a narrativa do pacto da aliança com Davi, o apóstolo Pedro, no primeiro discurso, que é colocado aqui nos primeiros discursos, em Atos 2, 29, um peixeiro, galileu, semi-letrado, mas que conhece a história da redenção. Ah, pastor, essa análise é só para quem estuda muito a Bíblia. Não, meu filho, é para quaisquer pessoas que amam e respeitam a sua salvação e procuram conhecê-la como a Bíblia diz. Quaisquer pessoas, quaisquer de nós. Leia a Bíblia, veja como Pedro vai pregar pela graça do Senhor, mas tendo conhecimento. No capítulo 2, eu dizia, de Atos, especificamente nesse verso 29, Atos 2, 29. Irmãos, ou seja, judeus como eu, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi. Ele pediu licença porque ele vai falar, ele vai destruir uma ideia errada em torno de Davi. Seja-me permitido, ele disse, todo respeito, falar do patriarca Davi, o que aconteceu com Davi? Morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Cadê as promessas? Cadê o cumprimento do reino eterno? Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se a quem? Ele está dizendo a ele, a ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e aqui estava o pedido de desculpa, como Davi que apodreceu, nem foi deixado no túmulo, nem o seu corpo experimentou corrupção. Verso 32. De quem é o reino? Quem é o mediador? A este, Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Isto basta. Resta-nos provado que o cumprimento, a promessa do pacto não era com Salomão, que ela se cumpre no nosso Redentor, que as Escrituras não falham, que elas podem ser examinadas como um todo, que elas são coerentes, maravilhosas, que eu não olho apenas para uma manjedoura com um boneco, mas que eu olho para o significado, para o cumprimento de uma promessa de um rei, que deve ser adorado, temido, exaltado, respeitado, crido. E Ele mesmo há de nos fazer crer nele, porque Ele é Senhor da nossa incredulidade, Ele é Senhor da nossa debilidade. Tu vai fazer um santuário? A partir de 2022 você vai ser crente? Tu. Quando eu for, eu vou ser. Vai mesmo. Mas Ele toma homens, mulheres, meninos, jovens, crianças, e dá poder para serem
filhos de Deus, e os coloca no seu reino. Que evangelho maravilhoso! Não dá vontade de parar. Como é bom estar aqui. Como é bom estar no dia do Senhor, lendo e vendo o evangelho prometido a Davi, o evangelho que teve concretização na história da redenção, cujo mediador supremo e único e verdadeiro chama-se Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, por favor. Ah, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico, Senhor, é o teu nome em toda a terra. Toda a terra, Pai Santo, está cheia da tua glória. Quão magnífico, Senhor, é o nome do teu Filho, o Rei Supremo, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Bendito é o nome dEle, bendito é o nome da glória dEle, que se esvaziou, se humilhou, que se fez carne para morrer e ser justo ao perdoar pecadores como nós, a dar a Israel, a dar à igreja, a dar à comunidade do pacto, a dar àqueles que creem no seu nome, a justificação, a purificação, a santificação, ó Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Podemos viver para a tua glória, podemos ter as nossas dívidas perdoadas. Como, Senhor Deus, um homem como nós, podemos construir um altar para Ti, podemos nos achegar a Ti, apenas vindo à igreja, apenas participando de uma cerimônia. É em Cristo, Ele é o nosso culto, Ele é o nosso sacrifício aceitável, Ele é a nossa propiciação, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.